do Corinthians fora de casa. Corinthians que foi até a Bahia e ganhou com mais um gol do Jô, hein? Mas o Jô, Edmundo. O beijo era por isso. Quando eu vi o gol do Jô, foi beijo do Jô. Nossa, mas você pensou nisso o dia inteiro ou foi uma coisa de momento? Foi super original. Foi agora, né? você falou que eu sou engraçado. Aí eu quis ser engraçado, sem ser. Mas, Edmundo, Fala. no primeiro tempo o Corinthians não jogou muito bem, no segundo tempo o Corinthians foi lá e ganhou aquele esquema Corinthians, né? 1-0, 1-0. Impressionante, né? A fase do Jô, né, Edmundo? O Carille ficou surpreso com a forma que o Vitória se comportou. Marcou o Corinthians atrás da linha da bola, quer dizer, passando a linha do meio-campo, se fechando para explorar o contra-ataque. E aí o Corinthians não sabia como se portar. Em função de não ter vencido na primeira rodada, o Vitória teve que se expor um pouco mais no segundo tempo e aí deu o espaço que o Corinthians precisava. E a gente fala muito aqui no Expediente, aqui no AIUP, eu gosto do time do Corinthians e acho que os principais jogadores precisam produzir. Foi isso que aconteceu hoje com o Marquinhos Gabriel. Ele produziu bem, fez uma boa jogada junto com o Jadson e o Corinthians ganhou com o gol de Jô. É cedo, né, Leandro Quesada, pra gente falar que o Marquinhos Gabriel vai voltar a ser o Marquinhos Gabriel, né? É cedo, né? É cedo, só que assim, se as palavras do Edmundo se confirmarem até o final da temporada, o Corinthians ganhou um belíssimo de um reforço. Porque esse rapaz jogou muito no Santos, vocês lembram bem. Começou até bem no Corinthians, depois teve uma queda, foi pro banco, entrou naquele time dos caras que estavam com um pouco de preguiça e tal. Hoje a alteração foi muito bem feita. O Carille, não é, gente? Tá com um dedo muito bom para fazer algumas alterações. Às vezes a gente critica o técnico que muda e estraga o time e tal. Hoje ele tirou um volante, o Maicon, mudou um pouquinho o posicionamento do Jadson, colocou o Marquinhos Gabriel e foi justamente com o Marquinhos Gabriel que se iniciou a jogada, né? Tabela com o Jadson, depois Marquinhos Gabriel, Jô e o gol da equipe do Corinthians. Pode colocar nessa análise também o Giovanni Augusto. Eu sinceramente não acredito muito que o Giovanni Augusto vai conseguir produzir mais do que produziu até aqui no Corinthians, mas... Não, mas ele não produziu nada. Por isso. Se ele não conseguir produzir um pouquinho mais que isso? Qualquer evolução já vai. Exato. Desculpa, Giovanni, não acredito, tá? Mas, enfim, se produzir, será outro bom reforço para um campeonato que se mostrou aí. Quem não tiver elenco não vai conseguir chegar. Agora, vitória maiúscula de um time que perdeu pontos em casa. Quem quer ser campeão não pode perder ponto em casa para qualquer adversário. Empatou com a Chape, é verdade. Mas recuperou imediatamente após o primeiro Quesada, assim como o Palmeiras foi a Chapecó com o time reserva, o fato de jogar na Fonte Nova facilitou para o Corinthians, né? Porque no Barradão o Vitória é mais forte, mas em função de obras que está tendo lá no Barradão, né? Quem for no Barradão vai ter mais dificuldade para vencer. Essa foi uma vantagem do Corinthians. Quesada, antes de eu fazer uma pergunta aqui para o Jackson Foma, deixa eu fazer uma pergunta agora para você. O Corinthians está indo às compras? O Corinthians está contratando mais zagueiro? Vai trazer mais um zagueiro. Tem a história que você repercutiu durante toda a semana no rádio e a gente também no Expediente, na nossa programação do Anderson, né? O Atlético estava na parada, ao que consta saiu, o Vasco da Gama também tinha interesse e o Anderson Martins teve uma passagem rápida, foi 2014, né, Benja? Só que tem um acerto financeiro ainda, ele saiu, essa grana ficou para ser paga depois e tal. Seria preciso acertar antes essa grana para que o jogador voltasse. Agora, hoje o Léo Santos. O Léo entrou... Porque o Balbuena saiu machucado, talvez não jogue contra o Atlético Goianiense. A zaga foi formada por Pedro Henrique e Léo. 2 meninos da base. Né? Então, quer dizer, algo para a gente salientar também. A gente cobra tanto a tal da base dos times e tal. Hoje o Corinthians jogou com 2 garotos revelados na base corintiana. Inacreditável que eu falei isso. 2 jogadores da zaga do Corinthians que foram revelados pelo Corinthians. Só um detalhe. Não eram 2 da base na defesa do Corinthians, eram 4. Se esticar a conversa, eram 4. De um lado, Fagner, e o Fagner, o Pedro Henrique, o Léo Santos e o Guilherme Arana. E aí Maicon, o Jô no ataque e por aí vai. A necessidade fez com que o Corinthians fosse a base. Ô, Jackson Foman, boa noite. Tá aí o Corinthians, parece que acertou mesmo, foi no treinador, né? E você conversa com os jogadores do Corinthians, é unânime. Todos que trabalharam com o Tite, viu, Simão, falam a mesma coisa. As semelhanças, não estou aqui comparando, não estou falando que o Carille é melhor que o time, não é nada disso.
mas a escola parece que foi a mesma e todos falam a mesma coisa, Jackson Foman. Como é semelhante o trabalho do Tite, do Fábio Carille com o do Tite? Primeiramente, boa noite aos amigos. O Carille está fazendo um excelente trabalho. No começo, na sua estreia, acabou empatando dentro de casa e precisou buscar pontos fora. E o Corinthians se mostra um time muito forte e se mostrar o que mostrou hoje, tenho certeza que vai brigar lá em cima na tabela. E o Carille é um excelente treinador, um treinador que o que se vê nas entrevistas dos jogadores, que é um excelente treinador, dá gosto de trabalhar com ele, então o ambiente do Corinthians hoje realmente está muito bom. Essa é a palavra, né, Simão? Ambiente, né? Depois também eu vou perguntar para o Edmundo que jogou bola, porque às vezes não adianta você ter um elenco cheio de estrelas se o ambiente não é bom. E às vezes um elenco que não tem tanta estrela, mas o ambiente é bom, ajuda, né, Simão? Sem dúvida, boa noite, Benja, demais companheiros da bancada, a todos que nos acompanham. O ambiente é maravilhoso e está jogando futebol competitivo. Você jogar na Bahia e ganhar do Vitória, tudo bem que o Edmundo falou e com razão, é muito difícil jogar no Barradão, bem mais difícil do que na Fonte Nova. Então o Corinthians ganhar do Vitória, que é uma equipe que está bem estruturada, não é? Embora o técnico seja novo aí, está quase que há pouco tempo na equipe, né? O Pet, mas o Corinthians tem jogado um futebol consistente, né? E bem verdade que empatou em casa com a Chapecoense, um time que quer ser campeão, perder ponto em casa é complicado, mas ganhou fora, buscou o resultado, fez por merecer e buscar 3 pontos na Bahia é importante. Ô Edmundo, Oi. O negócio é o seguinte, muita gente fala, não, o estadual não serve para nada, o estadual não serve para nada. Mas, por exemplo, você não acha que esse estadual deu um peso, deu uma tranquilidade, deu mais confiança para o Fábio Carille? O Fábio Carille já não é visto mais como, será que vai dar certo, será que não vai? O cara é um campeão paulista, o torcedor confia, o dirigente confia, o jogador adora. Eu acho que a escolha, a gente criticou muito aqui porque o Corinthians teve um 2016 muito ruim. E os principais jogadores não corresponderam à expectativa da sua contratação. E a gente criticou que o Corinthians precisava trazer um treinador de peso. Mas tem que tirar o chapéu para o Roberto de Andrade, porque ele quis uma continuidade. Continuidade quer dizer o seguinte, teve o Mano, teve o Tite e o Carille estava lá, trabalhando com esses 2 profissionais. E aí ele foi ao mercado, tentou o Oswaldo, tentou o Cristóvão e não foi feliz. E ele falou, já que eu estou sem grana, já que eu não posso ir no mercado contratar o de ponta, eu vou com a solução caseira. E eu acho que ele acertou em cheio, porque com os pés no chão, jogando com simplicidade, primeiro não tomar gols para depois fazer, o Corinthians está ultrapassando os seus obstáculos. Só que o Vitória também foi campeão estadual. E empatou fora com o Avaí e agora perde em casa. Então já começa a remar contra o rebaixamento. Então não necessariamente o título estadual te dá um parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Mas isso que o Jackson Foman falou sobre ambiente. Você que trabalhou num monte de time, Edmundo, você trabalhou em time cheio de estrelas, trabalhou em time que não tinha tanta estrela. Mas é óbvio, né? O ambiente é o preponderante, né? Às vezes é muito melhor você ter um bom ambiente do que um bom elenco. O ambiente se faz com resultados. Se você tem resultados ruins, todo mundo começa a olhar um outro com desconfiança. Quando os resultados são bons, o ambiente melhora. Mas também depende muito do comandante. Você passar uma ideia para os atletas e os atletas comprarem essa ideia, acreditarem no seu trabalho e aí darem a resposta. Tem isso mesmo que o jogador... Tem aquela história, o jogador corre pelo treinador. Quando é o treinador que os caras gostam, o jogador realmente, esse cara merece, vamos junto com ele. Quando vocês ficam meio assim, vocês ficam meio assim, deixa o cara se ferrar. Tem isso ou não tem? Eu nunca acreditei nessa história de que jogador derruba treinador. Mas ele joga com mais vontade ou com menos vontade. Isso é certeza. Né? Se o ambiente é bom, ele corre pro cara. Ele tem mais vontade. Se ele acredita no trabalho, ele se esforça um pouco mais. E aí as coisas acontecem com mais naturalidade. E a gente percebe que o ambiente é excelente. Né? O ambiente dentro do Corinthians, converso com outras pessoas que lá trabalham também, para saber, que são meus amigos
particular, não no âmbito profissional, e eles dizem que é realmente maravilhoso. Só que o Corinthians ainda surfa a onda das últimas conquistas, né? Do Campeonato Brasileiro de 2015, a Libertadores de 2012, Mundial 2012. Tudo isso ainda tem muita relevância no ambiente atual. Ô Quesada, você também que cobria muito Corinthians, você conhece muito bastidores de Corinthians, você conhece todo mundo lá dentro e tal. Tem tanta semelhança assim mesmo do trabalho do Tite, do Fábio Carille com o trabalho do Tite. E é isso que o Edmundo falou, o ambiente lá é um dos melhores possíveis. O Edmundo está coberto de razão. Agora, também é bom salientar, não necessariamente um time campeão prime pelo bom relacionamento de todos os jogadores. Tem até aquela história, né, Edmundo? Ninguém precisa jantar na casa de ninguém. Mas na hora que começa o jogo, cada um vai fazer o que tem que ser feito e vai ajudar o companheiro do lado a conquistar um objetivo. Isso também é uma verdade, né? Mas o Edmundo está coberto de razão. O ambiente no Corinthians é muito, muito, muito bom. E por um fato importante, não tem estrela, né? Qual é a grande estrela do Corinthians? Não tem. Isso também ajuda... talvez por isso o trabalho do Carille esteja aparecendo tanto. Não estou aqui, eu não estou aqui desconsiderando a qualidade e o conhecimento do Carille, né? Porque ele vem de uma escola Mano, Tite, né? Esses 7, 8 anos foram fundamentais para a construção do atual treinador do Corinthians. Mas ele pegou um time para refazer esse time. Ele não pegou um time pronto, com todas as estrelas, com gente, sabe, olhando diferente. Então, acho que isso também contribuiu para que o Carille tenha nas mãos esse grupo corintiano. Agora, na opinião de vocês aí, começando pelo senhor, Simão, o Corinthians está num momento bom, mas o Corinthians agora vai perder 2 jogadores super importantes. Por incrível que pareça, né, teremos 2 amistosos da seleção brasileira contra a Argentina e contra a Austrália. Segundo o Tite, nunca existiu amistoso contra a Argentina. Mas são 2 jogos que não valem nada, são amistosos. E o Corinthians perde Fagner e Rodriguinho, Simão. Inclusive em jogos contra o São Paulo, contra o Cruzeiro e o Vasco. Olha só, esses 3 jogos contra 3 times difíceis, sem Rodriguinho e sem Fagner, Simão. E agora? O Fagner até que foi contestado por boa parte da imprensa, né? Nós vimos naquele lance ali de bola na mão, na boa interpretação do Pérez Bassols, não houve a penalidade máxima. Eu ia perguntar depois, não foi então? Não foi, mas muito contestado, né? Porque o Mariano está jogando muita bola. Mas enfim, são jogadores que com certeza vão fazer muita falta ao elenco não é pênalti, o Pérez está muito próximo da jogada, dentro da grande área, como tem que ser, e o jogador está tentando tirar o braço, está de costas, né? Seria um crime dar uma penalidade máxima, que não aconteceu, não foi, acertou a arbitragem. Então, o Fagner foi contestado, mas é um bom jogador de confiança, não é do Tite há muito tempo, e está se destacando, de fato, meio violento, partiu para uma área que não é muito a dele, aí fazendo faltas violentas durante o campeonato passado, enfim, e questionado porque o Mariano está jogando muita bola, é bem verdade. Mas enfim, é jogador de confiança, o Rodriguinho também, e esse time que está encaixado, qualquer peça que faltar aí, Fagner, Rodriguinho, Jadson nem se fala, não é? Que encaixou bem no time. O Jô. 2 jogos, 2 gols. Pois é, então é um complicador para a equipe do Corinthians. O time vai sentir muita falta. Ô Simão, e esse lance aí não era para expulsão? Não era nada, não foi nada. Ombro a ombro, inclusive o Pérez não mostra, mas eu sou contrário que árbitro fique justificando decisão. Não tem que mostrar, tem que apitar e pronto. Não foi ombro a ombro, é uma carga lícita, portanto é permitida. Agora, pode ver, os 2 tomam ali, tá na lateral, né, corpo a corpo. Ombro a ombro, então não houve a falta, não houve a infração. Só que o Pérez acertou na decisão dele, mas não precisa justificar. Ele até aponta pro ombro. O Quesada tá com cara de dúvida aí. Tô vendo o Quesada olhar. Fala, Quesada. Não, eu tava na dúvida, mas agora o Simon falou, tirou minha dúvida. Tirou a dúvida. Ô, Jackson Follmann, a gente fala muito do Fábio Carille aí. Você acha que tá vindo uma nova safra de treinadores aí, muito espelhados no Tite? Ou seja, são treinadores que estudam, treinadores sem muito holofote, caras sinceros, sem estrelismo. Você acha que está vindo uma nova geração aí muito voltada em cima do que é o Tite? Eu acho que está vindo sim. E eu acho que precisa vir mesmo. Treinadores com as características parecidas com o Tite, porque o Tite se trata de um treinador da nossa seleção que está fazendo um excelente papel.
E eu torço para que venha muitos treinadores novos aí que possam desempenhar um papel parecido com o Tite para poder levar, mostrar um futebol bonito aí nesse brasileiro, enfim, nesses campeonatos aí importantes. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí o Fábio Carille depois de mais uma vitória. Rapaz, o Edmundo, o cara tá bem, Edmundo. Você viu os números do Fábio Carille? O homem tá bem pra caramba. Vamos ouvir o... Fora os números, rapidinho, fora os números, a postura dele, né, é exemplar. Não se empolgou muito com a conquista, claro que ele não muda, feliz. né? Ele é um cara equilibrado pra caramba. Exatamente. Né? E nem quando as críticas apareceram no início do trabalho dele, ele também saiu para reclamar. Tá pintando, na tua opinião, de um grande treinador do futebol brasileiro? Lá na TV Bandeirantes, onde eu trabalhava, você trabalhou também, tinha um amigo que falava que o treinador também precisa ter grife. O Fábio Carille com grife vai ser um dos maiores treinadores do Brasil. Então vamos ouvir aí o Fábio Carille. Vamos lá. Tivemos muitas dificuldades para jogar. Mesmo ali na beira do campo, tentando fazer com que a equipe ficasse mais ofensiva, a gente teve dificuldade, criou muito pouco. O segundo tempo, o Vitória veio mais para cima, a gente manteve a ideia mesmo de ficar com 2 meias, um do lado que é o Jadson e outro por dentro, o Rodriguinho. E a substituição do Marquinhos foi para deixar a equipe mais ofensiva mesmo. Essa era a ideia. E graças a Deus funcionou. Os jogadores que foram criticados muito ano passado e ainda esse ano, eu sempre deixei claro que eu vou, se eles quiserem, e com o nosso trabalho, vamos recuperá-los todos. Marquinhos jogou muito bem em Porto Alegre, contra o Inter, empatando 1-1. 4 chances de gols claras que nós tivemos foi com a participação dele. Entrou muito bem no jogo de casa, criamos chances para matar o Inter em casa, né? É um jogador de muita qualidade e que a gente espera muito. Está trabalhando forte, tá querendo e aos poucos vai buscando o seu espaço. Tá aí que o Carille dando moral pro Marquinhos Gabriel, hein? Legal. Olha, eu tô com o Edmundo aí. Esse cara tem tudo para dar certo. A tranquilidade, né? Um cara que não se afoba, um cara que não fica batendo na mesa. Já conhecia esse negócio chamado Corinthians, quer dizer, não é um paraquedista, né? Não é um cara que chegou lá e... Então, olha, tem tudo para dar certo. Se não mudar a forma de pensar e de se conduzir a coisa, o Carille vai fazer um enorme sucesso. Agora eu cochichei o negócio pro Edmundo aqui, que a gente comenta o seguinte, a gente não vai falar que o Corinthians não tem dinheiro, né, Edmundo? Porque o Corinthians a gente sabe que tem dinheiro. É que gastou mal, gastou errado, enfim, tem um monte de confusão pela frente, tem um estádio para pagar e tal. Mas às vezes não ter dinheiro para investir em alguns jogadores, ou seja, gastar dinheiro com jogadores que você não sabe se vai dar certo ou não, porque toda contratação tem um risco. O Corinthians tentou acertar com as coisas de casa, tá vendo? Deu certo. E com o treinador também, porque foi buscar no mercado, viu que era muito caro, esse era muito caro, o outro disse não, tal, apostou naquele que está há 7, 8 anos e conhece principalmente a base de onde puxou vários jogadores para esse time principal. Às vezes dinheiro, por incrível que possa parecer no futebol, mais atrapalha do que ajuda quando é mal usado.